Flamengo tomando uma decisão sobre contratações para o próximo ano. Como é que pode ficar o grupo da morte do Mundial de Clubes da FIFA marcado para o ano que vem? Sobre uma proposta mexicana por um atleta no Flamengo. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de mais nada, só me apresentar para quem não me conhece. Jornalista esportivo, trabalhando no meio há 24 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Preciso falar agora sobre a chance de termos um grupo da morte no Super Mundial de Clubes. O sorteio dessa competição, que acontece entre junho e julho do ano que vem, acontecerá nessa quinta-feira às 3 da tarde, tá? Já havia contado para vocês nessa segunda-feira que Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão no pote dos cabeças de chave. E isso vai permitir aos brasileiros uma enorme vantagem. Isso porque eles fogem de um confronto contra times europeus. Só para vocês entenderem algumas das regras desse sorteio. Não pode jogar contra times da mesma confederação. Então, por exemplo, Flamengo e Botafogo fica inviável, Palmeiras e Botafogo fica inviável, apesar de Palmeiras, Flamengo e Fluminense estarem no pote 1 e de Botafogo estar no pote 3. A única exceção é em relação a times europeus. Isso porque são 12 europeus e só 8 grupos. Então dá para dizer que 4 grupos terão 2 europeus cada. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, como cabeças de chave, escaparam de um grupo com 2 europeus. Eles vão enfrentar apenas um europeu. Fiz algumas simulações aqui para você entender as possibilidades, que dá para dizer que o Botafogo dificilmente vai escapar de um grupo complicado. O Botafogo pode, por exemplo, cair com o Real Madrid ou Manchester City num pote 1, Juventus ou Atlético de Madrid no pote 2. Aí o Botafogo viria no pote 3 e ainda poderia pegar um Inter Miami vindo do pote 4. Então, só para deixar mais específico, mais claro, um grupo com Manchester City, Juventus, Botafogo e Inter Miami. Esse pode ser um dos cenários que o Botafogo enfrentaria no sorteio da quinta-feira. Já os times brasileiros vão ter uma situação um pouco mais tranquila. Daria para imaginar, por exemplo, um Flamengo, Chelsea, que talvez seja o time mais chato do pote 2, Al Hilal e Inter Miami. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense não serão os favoritos para mim do grupo, mas eles vão surgir como talvez a segunda força, tentando a classificação. Só os 2 primeiros de cada grupo passam para a próxima fase. Se ficar alguma dúvida sobre esse Super Mundial de Clubes, escreve aí nos comentários que eu respondo. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo. Ninguém sabe ao certo como é que vai ficar o rubro-negro para 2025, até porque a eleição marcada para o dia 9. Mas o planejamento da atual diretoria é de que a janela de janeiro de contratações seja menos impactante do que as últimas duas. Vale a lembrança de que no início da temporada de 2024 o Flamengo fez compras pesadas, como por exemplo a de De La Cruz, comprado à vista junto ao River Plate numa operação de 18 milhões de dólares. Ao longo do ano, outros reforços de impacto chegaram, mas um dos homens do departamento de futebol, Bruno Spindel, projetou da seguinte maneira o planejamento do Flamengo no seu departamento de futebol, abre aspas para ele. O Flamengo não comenta nomes, mas tem uma série de atletas de todas as posições que o scout sempre coloca à disposição da comissão técnica. O clube, na janela de julho, já antecipou bastante do planejamento do ano que vem. Depois que acabar o campeonato e com o novo presidente, o planejamento estará à disposição e com certeza o Flamengo terá um elenco forte para brigar por todas as competições. A avaliação do grupo da situação é de que não há necessidade nem dinheiro para grandes investimentos. Resta saber se o BAP, que é a oposição, o Maurício Gomes de Matos, que é uma terceira via, se um deles vencer, se eles pensam dessa maneira. Preciso falar agora sobre o Flamengo. Tenho lido nas redes sociais muitos torcedores rubro-negros torcendo para que o time perca para o Criciúma. E você vai falar, Nicola, endoidou de vez. Calma, vou te explicar. O Flamengo visita o Criciúma na noite dessa quarta-feira, jogou no Heriberto Rios. O Criciúma hoje na zona do rebaixamento é o 17º colocado, 2 pontos atrás do Fluminense. Se o Criciúma vencer o Flamengo, ele pode até ultrapassar o Fluminense nessa noite. O Flu recebe o Cuiabá. O Fluminense tem 40 pontos, o Criciúma tem 38 pontos. Com um detalhe importante, o Fluminense na última rodada faz jogo super complicado contra o Palmeiras no Allianz Parque. E em caso de vitória do Criciúma nessa noite, a chance de rebaixamento do Fluminense cresce consideravelmente.
Os dirigentes e membros da comissão técnica do Flamengo descartam qualquer possibilidade de aceitar o pedido de parte da torcida. O Felipe Luiz tem batido na tecla da importância de sempre representar bem a camisa do Flamengo, e uma das provas foi dada no último domingo, quando o Flamengo, diante de um Maracanã lotado, fez 3-2 no Internacional, acabando de vez com as chances do Colorado de se sagrar campeão. Só para completar sobre o Flamengo, uma notícia importante. Em cerca de 6 horas, 56 mil ingressos para a despedida do Gabigol no próximo domingo contra o Vitória foram vendidos. Em 5 horas, todos os setores norte, leste e oeste inferior já haviam se esgotado. 56 mil entradas garantidas em 6 horas. Baita espetáculo, torcedor super animado para estar presente no jogo do adeus do atacante, que foi super importante. Uma série de homenagens estão sendo preparadas, haverá copos personalizados, ingressos personalizados, além de bandeiras que destacam momentos inesquecíveis da trajetória do Gabigol. O Gabigol vai estar em campo ao lado de todos os troféus conquistados desde que ele foi contratado. A saideira sobre o rubro-negro, o Flamengo cogita jogar contra o Volta Redonda na Arena da Amazônia, em partida do Campeonato Carioca do ano que vem, jogo que nesse momento está confirmado para 25 de janeiro. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos, ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Besiktas. Romildo Jundiaí está perguntando se o Oscar esfriou. Romildo, depende em que time. Eu tinha meio que previsto essa história de que a gente não teria uma definição sobre o futuro do Oscar antes do fim do contrato dele no Xangai SPG. Só para vocês entenderem, dá para fazer uma comparação com o que acontece com o Flamengo. O Gabigol já tem um acordo fechado com o Cruzeiro, mas o Gabigol precisa negar veementemente, e o Cruzeiro também na medida do possível, para não desgastar ainda mais a saída do Gabigol. O Gabigol vai ser homenageado no domingo, no jogo contra o Vitória. Vai haver uma série de celebrações, vão criar um copo especial, vão levar todas as taças para o campo. Ficaria mais chato, poderia arranhar a imagem dele se antes de o cara sair do Flamengo já existia um novo clube. Então, eu acho que para o bem do Gabigol, esse anúncio vai acontecer talvez a partir da semana que vem. Em relação ao Oscar, que tinha contrato até novembro, estendeu esse contrato até dezembro com o Xangai Port, a tendência é que esse anúncio aconteça assim que ele se desligar de lá. Até porque não é que o Oscar é rei lá no Xangai Port, ele é o dono do clube. Ganha 11 milhões e meio de reais por mês e os caras queriam que ele continuasse por lá, queriam que depois que ele se aposentasse, continuasse trabalhando por lá, enfim. O cara é muito ídolo, tá? Tô vendo até aqui os próximos jogos do Xangai Port, só pra gente entender quando é que termina o calendário do time chinês. Próximo jogo, todos os jogos. Deixa eu clicar aqui, ó, e a gente já traz essa resposta para vocês também. Ó, pelo que eu tô vendo, o Xangai faz só mais um jogo, tá? Que inclusive está marcado para amanhã, no dia 3 de dezembro de 24, contra o Jiangsu, jogo da Champions League da Ásia, tá? O Xangai vem de vitória contra o San fora de casa e amanhã recebe um outro time chinês, deve vencer também. E aí sim, a partir daí, o Oscar fica livre para anunciar o seu futuro. Oscar que termina a temporada, deixa eu só pegar os números dele, que isso é legal também da gente destacar, né? Oscar, 33 anos de idade, se despede amanhã do Xangai, tá? Ó,
Temporada atual de 38 jogos, 15 gols e 29 assistências. O cara tem quase uma assistência por jogo. Se a gente somar assistências e gols, são 44 participações em gol em 38 jogos. Ele tem mais de um gol, mais de uma participação em gol por jogo. O Átila Zapata quer saber se o Alejandro do Vitória pode pintar como reserva do Pedro. Acho uma maluquice. Eu acho que o Alejandro tem arrebentado com a camisa do Vitória, mas não conseguiu se destacar em nenhum outro clube. Era uma baita promessa no Galo, não vingou no time principal, passou pelo Red Bull Bragantino sem destaque. Eu acho que correria-se o risco de contratar um Carlinhos 2. O Flamengo está muito atrás de um cara chamado David Washington, que é um menino de 19 anos de idade que pertence ao Chelsea. Ele havia sido comprado do Santos. E o menino tá louco para jogar no Flamengo. Eu ouvi de uma pessoa do staff dele que o David Washington toparia fechar com o Santos. Com o Flamengo. A questão é que o Chelsea não quer negociá-lo por empréstimo nem em definitivo com clubes brasileiros, porque entende que ele vai fazer sucesso com a camisa do Chelsea. Bora falar agora sobre uma proposta na mesa do Flamengo. Rubro-Negro recebeu nas últimas horas uma oferta do Pumas do México pelo volante Alan, aquele mesmo contratado do Atlético Mineiro. A oferta do time mexicano é de empréstimo de uma temporada por $1 milhão ou mais ou menos 6 milhões de reais. A opção de compra ficaria fixada em $4 milhões ou 24 milhões de reais. Na teoria, um bom negócio. Na prática, um péssimo negócio. Isso porque o Flamengo comprou o Alan na metade do ano passado por 8 milhões e 200 mil euros. O jogador não conseguiu decolar com a camisa do Flamengo na atual temporada, 39 jogos, vários deles na condição de reserva, nenhum gol e nenhuma assistência. A pergunta que eu deixo para você é: melhor aceitar o prejuízo e se desfazer do jogador, ou aguardar por propostas melhores, ou então até insistir para que o Alan retome a condição de titular? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Wanderson Daci, Vargas não. Perdeu 2 gols sábado, não tem como. Tava 2-1 pro Botafogo. O Botafogo fez 2-0, né? Aí o Vargas faz o gol do 2-1 e perde 2 chances. Cara, a segunda bem fácil. A primeira não tava tão fácil assim. Uma baita bola do Mariano. Foi do Mariano, pessoal? Acho que foi do Mariano, né? Que ele bate de esquerda por cima do gol. E aí estão especulando que o Vargas pode pintar no Cruzeiro ou no Flamengo. O que está acontecendo? Só para vocês entenderem. O André Cury é empresário do Vargas. Ele está tentando colocá-lo em qualquer time de futebol grande do país. E ele tem uma boa relação com o Alexandre Matos. Pronto, foi o suficiente para que começassem a dizer que ele poderia ser contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro nega veementemente, admite que foi sugerido, mas que não vai contratá-lo, tá? No Flamengo também, chance nenhuma de o Vargas pintar. O Nicola, o Flamengo tá levando o Caleri no São Paulo? Não, nem quer e nem vai levar. Por mais que queira, o Landim disse pro paparazzo rubro-negro que o sonho dele era contratar o Caleri, mas a verdade é que o Landim não apitará mais nada em algumas semanas, tá? Rapaziada, boa, ficando assim com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Rubro-Negro Carioca, Flamengo. Pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho de notificação. Mas a pergunta que não quer calar é: o Flamengo deve entregar hoje o jogo contra o Criciúma pra poder rebaixar o Fluminense? Por mim, tem que entregar mesmo, o Fluminense tem que cair. Então é isso, um grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, fui.